Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Recebemos do nosso Deus mais essa oportunidade de vivermos as suas promessas, que são tantas, na verdade. E eu muitas vezes digo aqui, repetindo até palavras do meu pastor, que diz sempre que nós somos um povo abençoado e ponto final. Porém, no final do vídeo, sempre eu coloco que Deus nos abençoe ou te abençoe, porque entre viver as promessas de Deus e não, existe a confissão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores e só há um que nos justifica, que é o nosso Senhor. A sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A nossa leitura de hoje está no livro de Ageu e Zacarias. Ageu 1 e 2, Zacarias 1, 2 e 3. Vamos iniciar então a nossa leitura. Ageu capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Festivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe o salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai o Baiti, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro, e agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu
grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: Eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Ageu, capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora. Todavia, diz Yahvé: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre vós, não temais. Pois assim promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e a toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com glória, assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirme Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos, e neste lugar firmarei a minha paz, garante Yahvé. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dário, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: Assim afirma o Senhor dos exércitos: agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isto se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso o que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é impuro. Agora, pois, prestai toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haverdes iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja,
200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta Yahvé. No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados, reconsiderai. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Então a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: Dizei a Zorobabel, governador de Judá: Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: Eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o Eterno dos exércitos. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, a palavra de Yahvé chegou ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa Yahvé lembra, nos seguintes termos: Eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo: Assim ordena Yahvé dos exércitos: Retornai a mim, e eu me voltarei para vós. Convoca o Senhor dos exércitos: Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: Abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção, reclama Yahvé. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Yahvé dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. No 24º dia do 11º mês, o mês de vara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no 2º ano do império do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite, tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale, e atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: Quem são estes, meu senhor? Então o outro anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe revelarei quem são.
Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou: ó Yahvé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Yahvé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos: assim diz Yahvé dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Portanto, eis o que diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. E diga mais: assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém. Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Yahvé fez-me ver 4 artesãos, e eu de novo indaguei: o que estes vêm realizar? Ele esclareceu: ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Zacarias capítulo 2. Eis que olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei: para onde vais? E ele replicou: vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe avisou: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como os povoados sem muros de proteção, por causa da sua incontável quantidade de habitantes, tanto seres humanos como animais. Porquanto, eis que Yahvé assegura: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio da cidade. Cuidado, atentai ao que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor, porque eu vos espalhei aos 4 ventos da terra, afirme Yahvé. Escapai, ó Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos: ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam. Porquanto, qualquer que tocar em vós, fere a menina dos olhos de Deus. Em verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão espólio para os seus servos. E então sabereis todos vós que Yahvé, o Senhor dos exércitos, me enviou. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor.
E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé, se tornarão meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti. Então Yahvé herdará Judá como sua porção na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos, todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo do Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem. Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus atos, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. E assim, naquele dia, declara o Eterno dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se em paz, debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Zacarias, capítulos 4, 5, 6, 7 e 8. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.